O título da nossa metáfora de hoje é O Pacote de Biscoitos. Certo dia, uma moça estava à espera do seu voo na sala de embarque de um aeroporto. Como ela deveria esperar por muitas horas, resolveu comprar um livro para matar o tempo. Também comprou um pacote de biscoitos. Então, ela achou uma poltrona numa parte reservada do aeroporto para que pudesse descansar e ler em paz. Ao lado dela se sentou um homem. Quando ela pegou o primeiro biscoito, o homem também pegou. Ao lado dela se sentou um homem. Quando ela pegou o primeiro biscoito, o homem também pegou um. Ela se sentiu indignada, mas não disse nada. Ela pensou para si mesma: mas que camarada, cara de pau. Se eu estivesse mais disposta, lhe daria um soco no olho para que ele nunca mais esquecesse. Que atrevido! A cada biscoito que ela pegava, o homem também pegava um. Aquilo deixava ela tão indignada que ela não conseguia nem reagir. Restava apenas um biscoito e ela pensou: o que será que esse abusador vai fazer agora? Então o homem dividiu o biscoito ao meio, deixando a outra metade para ela. Aquilo a deixou irada e bufando de raiva. Ela pegou seu livro e suas coisas e dirigiu-se ao embarque. Quando sentou confortavelmente em seu assento, para a surpresa dela, o seu biscoito estava ainda intacto dentro da sua bolsa. Ela sentiu uma vergonha, pois estava errada. Ela sentiu uma vergonha porque quem estava errada era ela. E já não havia mais tempo para pedir desculpas. O homem dividiu os seus biscoitos sem se sentir indignado. Sem se sentir indignado, ao passo que isso a deixara muito transtornada e indignada. E olhando para essa metáfora, eu vou trazer umas reflexões para vocês olharem, tá? Para cada uma. Aqui não tem julgamento, aqui tem cada mulher com a sua história. E eu vou trazer para vocês os pontos, as chaves dessa metáfora. Primeiro, que nem tudo é o que parece. Muitas vezes a nossa interpretação nem sempre corresponde aos fatos, mas muitas vezes reagimos àquilo que imaginamos, não o que realmente aconteceu. Olhando para aquela menina, quem estava no automático comendo a bolacha alheia era ela. E aqui, olhando para as nossas emoções, sabemos que nós temos algumas feridas emocionais que acaba distorcendo a nossa percepção, a forma como você enxerga o cenário ao seu redor. Então, vamos lá. Quem já viveu um sentimento, uma ferida da rejeição em algum momento da vida, de abandono, traição, humilhação, pode interpretar ações neutras como ataques, porque o seu cérebro tenta se proteger. Então, muitas feridas emocionais fazem você agir de uma forma automática, de uma forma, às vezes, querendo fugir ou querendo até lutar, porque é uma forma de se proteger. Terceiro, julgar antes de compreender pode gerar sofrimento desnecessário. Olha só aquela mulher. A mulher da história passou horas alimentando uma indignação, quando, na verdade, quem demonstrava generosidade era o outro. Aquela mulher, ela estava tão no automático que ela comeu a bolacha do camarada todinho e ainda com um sentimento de indignação, de revolta, de injustiçada. Imagina aí quantos sentimentos que você sente durante o seu dia, durante a sua semana aí. Como que vai ser esses sentimentos? Era aquela mulher estava vivendo. A emoção sem consciência
nos faz agir de forma precipitada. Ela não perguntou, ela, ela não confirmou, apenas ela criou uma narrativa e acreditou nela. E agora, meninas, diante de cada cenário, quais são as histórias que você conta para você mesma, diante do cenário que você está vivendo, diante das emoções que vêm até você? Qual que são as narrativas? Ali aquela moça indignada, ela já começou a olhar para aquele camarada até como um abusador. Quinto, o orgulho impede conversas que poderiam evitar conflitos. Ali ela poderia apenas fazer uma pergunta, ela poderia falar até para ele, peraí, meu amigo, se fosse eu falar, eu ia começar a dar risada, que eu ia achar tão petulante que eu ia rir. Eu falei, não tô vendo isso. E a segunda vez que ele pegasse a minha bolacha, eu ia falar, meu amigo, tu quer o pacote todo? Eu ia falar para ele. E muitas vezes a gente tem a oportunidade de fazer uma pergunta, mas a gente fica com aquela narrativa na mente, que acaba fazendo o quê? Trazendo fatos que está só na sua cabeça, uma imaginação. Sexto, quando descobrimos a verdade, nem sempre há tempo para reparar. Algumas palavras, atitudes e julgamentos deixam marcas. Por isso, inteligência, maturidade emocional também é aprender a pausar antes de reagir, é parar e perguntar se realmente o que você está pensando é verdade. E eu quero já trazer a minha contribuição e vou abrir para vocês. Esse mês aconteceu algo com uma pessoa que eu tenho muito carinho. Eu mandei uma mensagem para ela e eu fui tão carinhosa e eu esperava que ela fosse também. E ela mandou uma resposta para mim apenas respondendo o que eu havia perguntado. Quando eu vi que ela respondeu apenas o que eu havia perguntado, meninas, eu falei, nossa, ela tá estranha. Ai, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa que ela... Será que eu fiz alguma coisa? E aí eu me senti ali, mexeu com aquela ferida, né? Que eu tenho, a da rejeição. E ali eu me senti rejeitada. Eu falei assim, eu vou perguntar para ela. Mas eu não tive coragem. E aí eu criei um enredo na minha mente. Eu comecei a pensar, nossa, ela tá estranha. Nossa, ela tá assada. Nossa, ela tá assim. E aí, meninas, o que aconteceu? Qualquer movimento que ela fazia reafirmava a minha narrativa. E aí teve uma hora que eu parei e falei assim, Tati, mas de onde está vindo esse pensamento? Você foi toda carinhosa, talvez ela estava no momento de uma correria, talvez ela estava ocupada e ela foi sucinta, ela foi prática. Pai, pum, toma, é isso e isso. E não quer dizer que ela está estranha. Você nem sabe o que está acontecendo com ela lá. Aí eu identifiquei que era uma narrativa que eu estava construindo a partir de experiências que eu já tive, de rejeição, de abandono. E aí, meninas, eu falei assim, não vou perguntar nada não, porque se fosse antes eu já ia perguntar, já ia mandar um vídeo para ela, o que está acontecendo? Né? Caiu, né? Já ia falar, mas eu fui o quê? Me investigar, porque na verdade não era sobre ela, mas era sobre como eu estava vendo aquilo. E aí eu comecei a questionar os meus pensamentos. E eu comecei a questionar e comecei a perceber que era eu. Mulheres, quando pensou que não, passou. Daí eu tive uma oportunidade de estar numa chamada de vídeo com ela e ela estava totalmente normal, como sempre. E aí eu vi, olha só o que as nossas experiências do passado, elas ficam totalmente presentes no nosso futuro. E se a gente não está sabendo lidar com as nossas emoções, que elas vão surgir em algum momento, a gente faz o quê? Tem um posicionamento que não deveria, falar algo que não deveria. Trazendo como a Sayonara trouxe aqui, nós acabamos sendo o reflexo do nosso próprio espelho. Então, ali, com essa minha colega, eu estava transferindo uma dor minha.
era isso. E quantas vezes a gente mesma, né? Nossa, manda uma mensagem para fulano Beltrano, ela não responde naquele momento. Você já se sente excluída, rejeitada. Nossa, nem ligou para mim. Nossa, nem quis saber. Mas a gente não sabe como que o outro está lá. Porque a gente acaba fazendo um julgamento a partir daquilo que nós estamos percebendo. E agora, para abrir para vocês, será que realmente aquilo que você está percebendo é real? Como aquela garota ali do pacote de biscoito. É real ou é uma narrativa que está dentro de você? Ou você está respondendo ao cenário a partir da sua percepção, das suas experiências? E fique à vontade, meninas, para trazer a sua contribuição, para falar o que chamou a sua atenção nessa metáfora desta manhã.